A principal ideia do encapsulamento é fornecer uma camada de proteção e controle de acesso aos objetos, assim impedindo que partes externas ao objeto manipulem o acesso diretamente a seus atributos internos, como por exemplo, nesse modelo temos a classe conta bancária e temos o saldo, que é um atributo interno. Então, se você não tivesse o encapsulamento, qualquer pessoa poderia ter acesso a essa classe saldo, por exemplo, tirar algum dinheiro ou ficar com saldo negativo, que não pode ocorrer. Por isso, fazemos o encapsulamento. Dentro do encapsulamento, possuímos o controle de acesso, que permite que você defina quem pode acessar e modificar os atributos do objeto, o que ajuda a manter a integridade dos dados impedindo o acesso não autorizado. Temos também a abstração, que é feita através do encapsulamento, e você pode fornecer uma interface abstrata para o objeto, ocultando os detalhes internos de sua implementação. Isso facilita o uso do objeto, pois os usuários só precisam conhecer os métodos públicos disponíveis e não se preocupar com a implementação interna. Também temos a manutenção para caso você queira fazer alguma alteração à implementação. O encapsulamento permite você fazer isso de forma sem afetar o código que usa o objeto. Também auxilia na reutilização de código, pois você pode confiar na interface pública do código que você já fez. E por último, temos a validação, os métodos de modificação setters, que pode incluir validações para garantir que os valores dos atributos. Para fazer o controle de acesso, utilizamos as palavras chaves, private, protect e public, que controlam os acessos públicos do atributo do método de uma classe. Aqui no desenho podemos ver que os atributos número, conta, titular e saldo, eles possuem um menuzinho na frente. Isso significa que ele é um método privado. E abaixo temos os métodos também, que podem ser categorizados como privado, público e protegido, que também se encaixa nessa categoria. No caso, temos o maisinho, que significa que ele é um objeto público. E caso você queira colocar o protect, seria o cerquilha. Agora vamos lá no NetBeans ver sua implementação. Então, aqui no NetBeans eu vou começar um novo projeto. Chamar aula 06. E uma nova classe que vai se chamar conta bancária. Na classe conta bancária nós temos o atributo número conta, que seria int. Como no desenho nós temos o menuzinho, como eu falei, atributos também vamos utilizar isso. Depois de colocar todos os atributos, vamos começar com os métodos. Temos o método sacar, que ele é público, como pode ser visto pelo mais. Então, primeiro temos que colocar que ele é public. O valor que ele vai retornar, no caso, é booleano, que seria verdadeiro ou falso, e o nome do método. E aqui dentro a gente vai colocar o que o método vai fazer. No caso, esse método vai retirar um valor. Então, aqui dentro desse método, temos que verificar se você tem aquele valor para ser retirado, para você não ficar com saldo negativo. Então, para isso, a gente vai fazer um if. Se o saldo for menor que o valor,
Então a gente não tira o dinheiro, então a gente vai retornar um falso. E caso ele não seja, fazemos a retirada do saque, saldo menos valor. E no final a gente retorna como verdadeiro, ou seja, foi feita a retirada do saldo. Depois disso, nós temos o método depositar. Ele também é o método público que vai retornar um valor booleano. E aqui dentro nós temos também que fazer uma verificação, caso uma pessoa queira depositar o saldo negativo ou alguma coisa do tipo. Então nós vamos fazer um if valor mark 0. Caso o valor seja um valor negativo, a gente vai retornar false. E caso ele seja um valor positivo, a gente faz o depósito. E retorna o valor verdadeiro. Ou seja, o depósito foi realizado. Depois nós temos o método transferir, que é um método público. Também vai retornar um booleano. Note que nesse método ele vai passar um objeto, então a gente coloca o nome da classe. O nome do atributo aqui que vai ser passado e o valor que vai ser transferido. Então aqui dentro, para transferir esse valor, a gente vai verificar se você possui saldo suficiente para fazer isso. Então if this.saldo menor que o valor, não, maior que o valor. Então daí a gente vai poder fazer a transferência. Como ele passa essa conta, a gente pode utilizar a conta ponto depositar e enviar esse valor para ele. E daí a gente return podemos retornar um valor verdadeiro, que foi realizada a conta. E também temos que tirar do saldo dele agora, como ele fez a transferência. Então, o saldo menos o valor. Caso o valor seja negativo, então só vamos retornar falso. Como os atributos aqui são privados, significa que só pode ser acessado dentro dessa classe esses atributos. Então, para a gente poder fazer as modificações ou ver o saldo, podemos utilizar os getters e setters. Os getters, basta você vir aqui com o botão direito do mouse, apertar Insert Code, ou você pode... No caso, eu vou adicionar todos os get setters de todos os atributos, o número conta, o saldo e o titular. Então, quando você faz isso, você pode... Você utiliza esses métodos, por exemplo, para visualizar o número da conta, o saldo, e para fazer enviar o valor, que seria o 7. Você envia o valor do saldo e ele vale esse saldo.
Agora com a conta bancária criada, a gente pode ir lá na classe main e fazer a instância desses objetos para ver como vai funcionar. Então, conta bancária. New conta bancária. Então aqui, caso eu queira acessar os métodos anteriormente, como eu fazia, por exemplo, então aqui ele já dá um erro quando isso acontece. Caso eu modificasse esse saldo aqui para público, ele já seria aceito eu fazer a atribuição direta. Mas como ele é privado, a gente vai fazer as atribuições utilizando o getSet. Para enviar, você utiliza o set saldo e o valor do saldo, por exemplo, R$200. Também temos outros valores, que seria o número da conta e o titular. Caso a gente queira fazer a visualização desse saldo, não podemos fazer como anteriormente, que também a gente só escrevia o C, que é o nome do objeto, e o saldo. Então a gente precisa utilizar os modificadores de acesso, que seria o get. Get saldo. Então, se rodar aqui, já podemos ver como ele funciona. R$200. Aqui também nos gets e setters, vocês podem colocar alguma restrição. Por exemplo, você não pode enviar um valor negativo, você não pode colocar o nome do titular com números e dígitos. Então você pode fazer as verificações que você quiser nesses gets e setters. Então foi isso a aula de hoje. Nós vimos os modificadores de acesso e o que é o encapsulamento um pouquinho melhor.